Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma convidada bem especial hoje, que é a Johanna. Ela mexe com atividade física, ela é personal e focado no público diabético. E a gente está aqui hoje para trocar uma ideia sobre a atividade física e diabetes, para falar sobre os tipos de exercício, o melhor horário para treinar e também os cuidados que a gente tem que ter na hora de realizar a atividade física, a prática, né? Se apresenta aí, Johanna, muito bem-vinda, estou muito feliz que você aceitou o convite. Bom, eu gostaria de te agradecer primeiramente, porque tá tendo essa oportunidade aqui hoje é incrível poder estar podendo compartilhar conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento é libertador, então quanto mais você consegue ter de conhecimento, você consegue se sentir mais seguro, você tem mais liberdade no seu tratamento. E eu gosto de tratar isso com exercício físico, que eu acho que é um pilar fundamental. Sou eu, Hanna Pita, sou personal trainer especializada em quem tem diabetes, seja DM1, DM2, gestacional, LADA, enfim. E o meu propósito é poder trazer todos os benefícios que o exercício físico pode proporcionar, não só para o controle glicêmico, mas para a sua saúde de forma geral. Pô, muito massa, acho fenomenal isso. É a primeira vez que eu estou conversando com alguém que trabalha com atividade física focado para diabético e eu também estou bem ansioso para essa conversa. É, bom, vamos começar falando. Eu pensei de a gente começar falando sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora de realizar o exercício físico. O que você conta pra gente sobre isso? Quais cuidados que a gente tem que ter? Ah, e só um detalhe, a Johanna não é diabética, Boa. e outra coisa que eu achei muito legal, ela gosta dos diabéticos. A minha história com o diabetes, eu não tenho diabetes, foi por conta que o meu melhor amigo, ele tem diabetes, e aí isso me instigou a poder fazer mais com o exercício físico. Eu costumo dizer que o exercício físico ele pode proporcionar anos de vida, e aí eu levo mais saúde, mais qualidade de vida para as pessoas, e aí eu me apaixonei pelo pessoal que tem diabetes, estou extremamente focada nesse nicho. Mas vamos lá, sobre os cuidados, né? Toda vez que um aluno ele chega para querendo fechar a consultoria, ele recebe uma cartilha de cuidados ali para ele poder entender e poder se precaver caso aconteça alguma coisa, né? Então, eu costumo dizer que o primeiro cuidado de todos é você saber os valores glicêmicos antes, durante e após o exercício físico. Primeiro que antes você precisa entender como que está a sua glicemia para poder saber se você vai poder começar ou não o exercício, porque se ela estiver muito alta, você vai precisar fazer correção. Se ela estiver muito baixa, você vai precisar comer algum carboidrato ali simples, né, de rápida absorção. E aí, durante o exercício físico, eu sempre peço para que o aluno possa aferir ali, ou quem tem o sensor ajuda demais nisso, para a gente entender a resposta glicêmica daquele tipo de treinamento que a gente está passando. Como é periodizado, cada resposta glicêmica a gente vai tendo o dado, vai colocando numa planilha de dados, e a gente consegue ver a evolução da glicemia conforme o tipo de treino, intensidade, volume daquele período de tempo. E após o exercício físico é muito importante saber também, porque você pode estar entrando numa crise de hipo e estar voltando para casa, o que é muito perigoso, ou hiper ali na hora e você vai precisar fazer a correção também. Então, o primeiro de todos, saber os valores glicêmicos antes, durante e depois do exercício. É importante também, outro cuidado que eu falo, que você tem que ter o kit hipo, né? O kit hipoglicemia. Então, leve seu carboidrato simples, pode ser suco de laranja, refrigerante, melzinho, aquele sachê também que encontra em loja de suplemento de carbogel, também eles são muito práticos e fáceis de tá levando, né? Leve também o seu leitor para que você possa fazer a aferição da glicemia. E outro cuidado muito importante é que você avise alguém da recepção, seu professor ou algum amigo sobre a sua condição. Mas não é só avisar, viu? Eu tenho diabetes, beleza? Não. Você tem que falar o que é preciso fazer caso você tenha uma crise de hipoglicemia, você fala, ó, sintomas de hipo são esses, você vê que eu tô assim, corre, pega ali meu carboidrato, me dá, me coloca na cadeira, porque assim você vai ter uma prática
da atividade física mais segura, mais controlada. Então, Pô, legal. os É principais isso mesmo. cuidados. Os principais cuidados. Legal, assim, inclusive você falando aqui, eu lembrei de uma coisa que acontece comigo também, de tentar lembrar se tem alguma insulina ativa no seu organismo. Por exemplo, sei lá, às vezes você lanchou e aplicou insulina no lanche e foi treinar, sei lá, 1h30 depois, ou até 2 horas depois, continua, ainda tem um restinho de insulina, às vezes a atividade física só potencializa, né? Pode ser Potencializa. mais uma coisa. O exercício físico traz uma maior sensibilidade, né? Então, é perigoso. Eu ia entrar nesse detalhe um pouquinho mais à frente, mas já que você começou falando sobre a insulina ativa, é muito importante verificar se você ainda tem insulina ativa, qual o horário que você aplicou para não bater com o horário de pico, porque aí pode ser bem Aí pode ser, verdade, aí pode ter uma hipoglicemia mais grave, ainda mais que começa a baixar muito rápido e às vezes nem sente, né? É muito perigoso. Não, legal. Bom, se você ainda é muito iniciante, né, no mundo da diabetes e está tentando entender ainda o que acontece com a glicemia quando você faz atividade física, a gente vai tentar entender isso melhor aqui, mas via de regra, quando você faz atividade física, a tendência é que a glicemia abaixe, né? Essa é a regra, padrão. A não ser se seja, assim, eu não sei falar com muita propriedade, queria até saber do Johanna, quando você faz, às vezes, uma atividade física de muito esforço em um curto período de tempo, muito impacto, né? Pode ser que talvez gere adrenalina também. Já aconteceu, e aí faça a glicemia subir, seja o caso contrário, né? Dependendo da atividade física. Já aconteceu comigo também de ir em campeonato, né? De ir para uma competição e, assim, vou praticar atividade física na competição, mas eu fico tão nervoso, tão estressado que o que acontece é que a glicemia só sobe e fica lá em cima e tem que aplicar insulina fazendo atividade física. Aí, assim, também é muito autoconhecimento, tem que ir com calma nisso tudo. Assim, cada um tem que fazer o que consegue hoje, o que entende do seu corpo, mas a ideia é essa, que a gente vá aprendendo cada vez mais sobre a nossa atividade física que a gente faz, né? Então, que nem ela falou, mede antes, durante e depois, mas às vezes, se você tem a rotina muito fixa, né? E às vezes fica difícil para você medir durante, e você já entende sua rotina, entende seu corpo, às vezes você consegue medir antes e depois. Eu acho que medir antes e depois é essencial para a sua segurança mesmo, né? Mas muito legal. E como é que funciona, então, o que acontece com a glicemia, dependendo do tipo de exercício, da intensidade? Explica para a gente aí como funciona. Via de regra, a sua glicemia ela varia de acordo com as respostas da intensidade do exercício, não só do tipo, mas quem vai mandar mais na resposta glicêmica, tanto para cair ou para subir, vai ser a intensidade do treino. Quando eu falo intensidade, por exemplo, as pessoas confundem muito dizendo que exercício aeróbico, a tendência é de queda. Sim, mas a intensidade do exercício pode ser aplicada em qualquer tipo de exercício. Então, por exemplo, se a gente pega um exercício aeróbico, que seria a corrida, se eu fizer treinamento de sprint, né? Sprint é quando você corre na sua velocidade máxima num curto período de tempo, a intensidade vai estar lá em cima. Então, a tendência é que sua glicemia suba. Quando a gente fala exercício aeróbico, vai naquela intensidade de leve a moderada. Essa intensidade vai fazer com que sua glicemia caia. É a mesma coisa na musculação. Se você fizer um treino de musculação de leve a moderado, não muito intenso, não com muita carga, a tendência vai ser queda mesmo. As pessoas até confundem, nossa, mas eu estou fazendo musculação, ela está caindo? Eu pensava que poderia subir, mas depende muito da intensidade do exercício. Você pode aplicar intensidade leve, moderada, intensa em qualquer tipo de exercício. Mas a tendência, né, aquela receitinha, não tem receita de bolo, mas a maioria dos casos, quando a pessoa pratica o exercício físico aeróbico, a tendência é de queda, porque ela vai estar dentro daquela intensidade de leve a moderada, tá? E quando ela está na musculação, aí vai depender muito do estresse fisiológico, do período da periodização que a pessoa vai estar. Se ela estiver fazendo um treino de força, que é muito intenso, que são baixas repetições e cargas lá em cima, aí sim a tendência da glicemia é subir. Então tem que se conhecer, eu costumo dizer que é muito teste,
vai errar, vai acertar e tem que anotar, tudo tem que anotar. Porque não só a glicemia ela não só varia com a intensidade ou o tipo do exercício, mas varia também, por exemplo, se você está abalado emocionalmente, com as mulheres no período menstrual, então tudo tem que levar em consideração. Por exemplo, em campeonato, você fica muito nervoso, muito ansioso, e aí acaba subindo. E é o que ele falou, dependendo do tipo do exercício, se estiver subindo muito, ou você pode fazer a correção da sua glicemia ali com a insulina, mas aí você tem que entender que o seu corpo ele vai estar muito mais sensível, então você tem que entender o seu fator de sensibilidade, entender que seu corpo vai estar muito sensível, então as doses elas vão ser menores, tá? E aí não tem, você tem que se autoconhecer para fazer isso, tá? Porque se você errar, você pode ter uma crise de hipo. Exato. Então, tem que tomar cuidado. Mas eu aconselho, assim, quem já se conhece, tem um relatório de dado muito bom comigo, eu sempre sugiro para fazer o ajuste ali, a correção da insulina, tá? Então, ele passa o valor de sensibilidade, o fator de sensibilidade dele, o tipo do exercício que ele está fazendo, porque ele precisa entender qual é aquele estímulo e aquela intensidade, porque não adianta você corrigir sua glicemia se você está fazendo um exercício aeróbico de leve a moderado, porque aí ferrou. Aí ferrou. Então, se a tendência da sua glicemia está subindo durante o exercício físico, já cria um alerta ali, porque provavelmente você vai ter que fazer a correção com a insulina, lembrando que vai estar mais sensível. Ou você também pode testar fazendo no meio do treino algo aeróbico, por exemplo, correr na esteira. E aí Legal. você pode ver a tendência da sua glicemia cair. Mas também não é muito aconselhável ficar com essas respostas glicêmicas durante o exercício cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Por isso que eu aconselho fazer a correção com a insulina caso a pessoa se conheça. Legal. Eu fiquei com uma dúvida. Quando a atividade física é intensa, que você falou, né, em curto período de tempo, intensa, dependente se é musculação ou corrida, né, se for um sprint, a glicemia tende a subir na hora. E depois, no outro dia, por exemplo, ou depois de algumas horas, o que acontece? E aí vai depender do horário de treinamento que você está fazendo. Normalmente, quando tendência, tá? Normalmente, quando você faz um exercício que a tendência da glicemia é de alta, pode ter uma hipoglicemia depois do exercício 4, 5 horas após. Então, tem que ficar de olho, tem que ficar esperto com o horário de treino que você está fazendo. Porque se você fizer à noite você já vai estar mais sensível. Tem gente que tem muita hipoglicemia noturna, então a sensibilidade do seu corpo ela já vai estar mais aumentada se você fizer um treinamento aí, tanto aeróbio, que tem a tendência de queda, ou então um muito intenso, que pode causar uma hipoglicemia tardia, aí tem que fazer teste, tem que testar. Mas, e a mesma coisa ao contrário, tá? Então, se você fizer exercícios físicos aeróbicos, de leve a moderada intensidade, pode, dependendo, tem alguns casos que sim, que pode subir um pouquinho depois, mas é mais raro. É mais fácil ela causar a hipo depois, a hipotardia, dependendo da intensidade, se ela for muito alta. E aqui a gente não está falando só de aeróbio e musculação, tá? A gente usa esses dois exemplos que são os mais comuns, mas tem infinitas possibilidades de exercício físico. A gente tem crossfit, tem treinamento funcional, tem os esportes coletivos, os individuais. Então, tudo varia. Caramba, muito, muito interessante, muito legal. E você começou a falar sobre o horário de treino, né? Tem algum horário específico que seja melhor para o diabético ou varia de caso a caso? Que você diz sobre isso? Varia. Cada caso é um caso, o que serve para você não vai servir para o meu aluno Lucas, porque são organismos completamente diferentes e respondem de maneiras E diferentes. gostos diferentes também, né, cara? Tem gente que não consegue fazer nada de manhã, é o meu caso. De manhã eu tô todo duro, não consigo fazer nada. Então, em relação ao treino, o que acontece? Algumas pessoas, a tendência da glicemia na parte da manhã é de maior resistência, por conta do fenômeno do amanhecer. Então, o seu corpo ele vai estar mais resistente à insulina. Então, priorizar exercícios aeróbicos talvez sejam a melhor opção nesse momento, na parte da manhã,
então o seu corpo vai estar mais resistente, e aí a tendência de queda, então vai melhorar muito a sensibilidade durante o exercício e depois do exercício seu corpo vai ficar muito mais sensível. Então isso vai ser bom. E evitar neste período, caso você tenha, aconteça muito esse fenômeno com você, evitar, né, exercícios extenuantes, intensos, que faça a sua glicemia subir. Então, nesse quesito aí, a gente fala, se a pessoa tem muita frequência do fenômeno, meu, vai, faz o treino aeróbico, um treino mais leve, moderado, para aumentar a sensibilidade e diminuir a sua glicemia. Então, trabalha com o fundamento debaixo do braço que vai ficar seguro. Não, abri um espaço legal para eu fazer um depoimento aqui, que de manhã, minha glicemia, por conta do fenômeno da amanhecer, ela sobe naturalmente. Então, minha basal não segura ela. Então, eu tenho que aplicar de 1 a 2 unidades de manhã, na hora que eu acordo. 8 horas ali, 7 horas, eu aplico uma unidade, ou 2. No dia que se por acaso eu não gosto de fazer de manhã, mas se eu for fazer de manhã, aí eu não aplico e deixo que o própria atividade física abaixe a minha glicemia. Então eu não como nada. Assim, acho que tem, assim, às vezes as pessoas atrelam, né, ir fazer atividade física e ter que comer algo com carboidrato antes, né, justamente para a glicemia não abaixar, mas às vezes a sua glicemia já ia subir naturalmente, né? Já ia subir naturalmente, então você não come nada, não aplica insulina, só faça atividade física e ela fica tranquila. Assim, eu acho que é muito se conhecer, não tem mistério. Eu acho que é se conhecer, tem que medir a glicemia, saber o que acontece. Se você não é acostumado a usar um sensor, talvez usar o sensor por 14 dias ou um mês, para você se entender, se conhecer ali num período, fazer um esforço para se conhecer melhor nesse período, fazer bastante anotação e tal, eu acho que é bem importante, porque caso a caso, assim, é o que eu recomendo. Foi assim que eu consegui me entender, né? Não, e é fundamental. Eu sou chata nesse negócio de dado, porque eu sempre pergunto o que a pessoa comeu, qual foi o horário, o tipo de insulina, qual é a insulina que ela usa, né? Porque aí vai variar tempo de ação, o horário de treino, os valores glicêmicos antes, durante e depois. E depois de 3 horas depois do treino, 4 horas, eu vou lá, mando mensagem, viu? Como que tá a sua glicemia? Como que, como que tá respondendo? Porque aí a pessoa vai falar assim, esse treino hoje tem uma escalinha de Borg. Escala de Borg é para saber a intensidade daquele tipo de treino naquele dia. Pode ser que você faça o treino hoje, a intensidade estava leve, só que amanhã, por conta de N fatores, você estava mais cansado, mais estressado durante o trabalho, se tornou mais intensa, então varia. Então eu peço sempre para a pessoa falar como que ela se sentiu com aquele treino, e depois de 4 horas depois do treinamento, eu mando mensagem, ela coloca lá no aplicativo, para a gente ir anotando para ver como que está respondendo. Tudo é autoconhecimento. E eu vou fazendo isso junto com a pessoa, porque tem muita gente que tem carência de informação. Há uma carência muito grande, né? E esse processo de autoconhecimento, ele pode te prevenir de várias situações que poderiam ser muito perigosas para você, porque o exercício físico, ele varia muito, né? E quanto mais você souber sobre o seu corpo respondendo ao exercício, mais seguro e mais liberdade você vai ter. Com certeza. Sim, e assim, e a atividade física é um dos pilares do tratamento do diabetes, né? Então, diminui a quantidade de insulina que você tome normalmente, facilita o controle, além de ser saudável, né? Então, é muito legal a gente estar falando sobre isso. Inclusive, se você está até aqui com a gente, comenta aí se você quer que a Johanna venha mais vezes aqui no canal para a gente falar sobre assuntos específicos. Por exemplo, qual que é o efeito da glicemia especificamente para o crossfit ou para musculação, como ter constância na prática de atividade física, né? Comenta aí que a gente vai gravar mais vídeos e se você quiser conhecer o trabalho dela, eu vou deixar o Instagram da Johanna aqui na descrição. Manda mensagem para ela também, tira as dúvidas com ela, marca com ela um treino com ela, que é a pessoa muito, muito certa para te ajudar a entender como seu corpo funciona com a atividade física, te guiar nisso.
Com certeza. E, bom, queria te agradecer pelo papo, foi muito massa, muito fera. Acho que tem 1000 assuntos ainda para a gente conversar, mas eu queria te agradecer e estou esperando o pessoal comentar aqui embaixo para a gente Boa, gravar o próximo. Fala boa. Eu que sobre o que agradeço. vocês querem saber. Coloca aqui nos comentários que a gente vai fazendo mais vídeos, vai ser um prazer. Eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade, espero que todo mundo que assista o vídeo goste, curta, comenta qual vai ser o próximo tema. Tem infinitos temas sobre o assunto, dá para falar sobre muita coisa, então dá para a gente ter um leque de opções aí. E foi muito bom, foi muito prazeroso, estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite e aguardo os próximos. Beleza. É isso, pessoal. Abraço. Até mais.